A paz do Senhor Jesus. Estamos novamente aqui nesta noite para meditarmos na palavra de Deus. E hoje eu gostaria de estar passando pelos irmãos a palavra que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 18 ao versículo 25. E eu coloquei como título desse texto: A recompensa vem de Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí agora e lesse juntamente comigo a partir do versículo 18 até o 25, que diz assim: Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas, dos filhos de Coatita e dos filhos dos Coraitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo ele, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir, para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam os despojos, porque era muito. Amém, irmãos? Então, esse texto de 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 18 até o versículo de número 25, nós estaremos analisando estes versículos e veremos a importância, que esse texto tem para a igreja nos dias de hoje. Aprendemos, irmãos, que do versículo 6 até o versículo 12, aprendemos que há poder na oração. Do versículo 14 ao versículo 17, aprendemos, se orarmos, Deus... E do versículo 18 até o versículo 25, nós aprendemos que alcançaremos resultados positivos, através da fé, e seremos recompensados. E é exatamente, irmãos, nestes versículos do 18 ao 25 que eu quero estar meditando com vocês nesta noite. Então, eu quero destacar neste texto 9 pontos importantes deste texto, para que recebamos as recompensas de Deus. Primeiro ponto que eu gostaria de estar destacando para os irmãos, que eu observei nesse texto, foi a adoração.
A adoração. No versículo 18, vamos ler aqui o que diz. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Vemos aqui então, irmãos, que Josafá, no momento que Deus se revela no meio ali da congregação, o Espírito Santo fala com Josafá, dando a ele a certeza da vitória que ele teria sobre os seus inimigos. Quando Deus termina de falar, o Espírito Santo termina ali de usar o profeta naquele momento, Josafá então ele se prostra com o rosto no pó. E prostrar-se, irmãos, significa deitar de barriga para baixo, né, com o rosto no pó. Quando Josafá ele toma essa atitude, você vai ver que no versículo 18, você vai observar que todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, fazendo o que, irmão? Adorando o Senhor. Então, nós podemos ver, né, no versículo de número 18, né, a importância da adoração para obtermos vitória. Segundo ponto que eu quero destacar com os irmãos é o louvor. No versículo 19, nós vamos ver aqui, que diz assim: e levantaram-se os levitas dos filhos de Coatita e dos filhos dos Coatitas, para louvar ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Irmão, no momento que Josafá se prostra, no momento que todo Judá e Jerusalém se prostra, os levitas tomam uma atitude, eles se levantam e eles começam a adorar o Senhor em alta voz. Irmão, foi um movimento. Então, irmãos, o que é que aconteceu? Houve um movimento, o povo se alegrou com a presença de Deus, o povo se prostrou, os levitas começaram a adorar a Deus em alta voz, e aí nós podemos ver, irmãos, a manifestação do poder de Deus. É isso, irmãos, que Deus está esperando da igreja. É isso que Deus está esperando dessa igreja do século 21. Uma igreja que venha se prostrar diante de Deus. Uma igreja que venha se preocupar com a oração, uma igreja que venha se preocupar com a palavra, uma igreja que venha ter compromisso realmente com a palavra de Deus, uma igreja que venha adorar ao Senhor em espírito e em verdade, uma igreja onde não haja estrelismo, uma igreja onde os verdadeiros adoradores venham adorar a Deus em espírito e em verdade, e venham adorar com atitude, como fizeram ali os levitas daquela época, adorar em voz alta, com vigor, com atitude, e Deus certamente ouviu, sabe, ali o clamor, e Deus recebeu o louvor. Terceiro ponto, irmãos, que eu quero destacar, né, nesse texto, é a questão da obediência. Nós vamos ver a obediência no versículo de número 20. Vamos ler juntos aqui. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo ele, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperarei. Como eu disse, irmãos, a obediência, ela traz uma grande vitória para o povo de Deus. Quando Josafá diz assim, credes, chamou o povo a atenção para o povo confiar em Deus. Credes nas promessas. Então nós vamos ver aqui, lá no versículo de número 16, que diz assim: amanhã descereis contra eles. Eis que sobe pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jerusalém. A palavra de Deus diz aqui, irmão, no versículo 16, diz assim, amanhã. E no versículo de número 20, nós vamos ver aqui a obediência do rei Josafá, e diz assim, e pela manhã cedo se levantaram e saíram. Aí nós podemos ver, irmãos, que Deus, ele ordenou e Josafá obedeceu. Nós vamos então ver que a obediência, ela é também fundamental para a vitória do povo de Deus. O quarto ponto que eu gostaria de destacar para os irmãos também nesta noite é a palavra de confiança, palavra de encorajamento e palavra de fé. Nós vamos ver isso aí no versículo de número 20. Eu quero que você acompanhe aí, quando ele diz assim, quando ele diz, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros.
crede nos seus profetas e prosperareis. Então nós vamos ver aqui palavra, irmãos, de confiança, encorajamento, né? Palavra de fé, né? Que Josafá, ele coloca ali no povo. E o quinto ponto, irmãos, que eu gostaria de destacar com os irmãos, é a garantia de fé, né? A garantia de fé. Nós vamos ver aqui no versículo de número 20, aqui no finalzinho, que diz assim, ó: crede nos seus profetas e prosperareis. Irmão, quando eu olho aqui, sabe o que eu acho? É que Josafá, quando ele fala assim, crede nos vossos profetas e prosperarei, era sinal de que ali, no meio daquele povo ali, irmãos, havia pessoas incrédulas, que não estavam acreditando muito nessa história que Deus ia dar livramento para o povo de Deus, porque o número dos inimigos era muito grande. E ele sabia que o número que Josafá possuía para enfrentar aquela guerra seria prejuízo para o povo de Judá e Jerusalém. Portanto, Josafá então, ele pede ao povo: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro, crede nos seus profetas. Ali talvez, irmãos, quando o profeta de Deus, ele foi usado naquele momento ali, profeta Jaziel, eu creio que algumas pessoas estavam assim, isso não vai acontecer, estavam desacreditados na vitória do povo de Deus. Mas Josafá chama atenção, Josafá encoraja, Josafá pede assim: crede no vosso Deus, e ele vos dará vitória, e vocês prosperarão. O que eu quero dizer, irmãos, também para a igreja nesta noite? Que a igreja, diante da dificuldade, mesmo tendo pessoas no nosso meio, irmãos, que não creem, mesmo tendo pessoas ali que talvez esteja ao nosso lado, e que talvez não tenha a fé que você tem, né, irmãos? E nós vamos encontrar isso em todas as igrejas espalhadas na face da terra. Pessoas que estão dentro da casa do Senhor, mas não têm aquela fé, aquela firme confiança no Senhor. Não tem aquela garantia de fé. E Deus estava dando ali a garantia de fé para aquele povo, dizendo para eles: crede e prosperareis. E o sexto ponto, irmãos, que quero destacar para vocês, é a estratégia de guerra que Deus usou. A estratégia de guerra, né? E qual foi a arma que Deus usou para vencer aquela peleja? Para que o povo de Judá e Jerusalém vencesse? Foram armas espirituais. Então, nós podemos ver aí, no versículo de número 21, gostaria que você acompanhasse comigo aí, que diz assim: e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Veja aqui, irmãos, que o rei Josafá, ele ordenou, ou seja, ele colocou em ordem, irmãos, chamou os cantores e disse para os cantores assim: olha, vocês vão se posicionar diante do povo que está armado, e eu quero que vocês se coloquem diante desse povo e comece a louvar ao Senhor e diga para sempre. E assim foi feito, irmãos. O povo começou a adorar, o povo começou a louvar, e o povo começou a dizer assim: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E aí nós podemos ver, irmão, a garantia de fé. Podemos ver aí, irmãos, que Deus estava agora ali, sabe, trabalhando no meio daquele povo ali. A estratégia que Deus usou ali com Judá e com o povo de Jerusalém foram armas espirituais. Irmãos, que bom quando nós usamos as armas espirituais para lutar contra os nossos inimigos. Deus quer que a igreja, irmãos, use armas espirituais. A Bíblia diz que nós não temos que lutar contra a carne e contra o sangue. Isso quer dizer, irmãos, que eu não tenho que lutar contra você, meu irmão. Você não tem que lutar contra mim, nós não temos que lutar um contra o outro. Nós temos que usar armas espirituais para vencer o inimigo da nossa vida, da nossa alma. Amém, irmãos? Nós precisamos usar essas armas espirituais. E as armas espirituais que eu possuo, a arma espiritual que você possui, quais são? A palavra de Deus, a adoração ao Senhor, o louvor com todo vigor, com toda disposição, com todo amor, com todo carinho. E nós venceremos, irmãos, essas batalhas que surgirão em nossa vida, irmãos. Então, a estratégia que Deus usou para vencer aquela guerra, né,
foi armas espirituais. São essas armas que nós usaremos para vencer o inimigo e obtermos a nossa vitória. O 8º ponto que eu quero colocar para os irmãos é crer. Crer e confiar nas promessas de Deus. Versículo 24, que diz assim, acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Irmãos, foi a promessa que Deus fez. Se você ler lá no versículo de número 17, se você está com a sua Bíblia aberta aí, me acompanha comigo. Deus fala assim, nesta peleja não tereis que pelejar, e parai e está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Deus, ele prometeu, irmãos, que estaria com Josafá, que estaria com o povo de Judá e o povo de Jerusalém e todas aquelas cidades. Deus prometeu, Deus fez promessa que estaria com ele nesta guerrilha, que a peleja, eles não teriam que pelejar, e Deus iria pelejar por ele. Então, irmãos, crer, confiar nas promessas de Deus é fundamental para que a igreja receba a vitória. O 9º ponto que eu gostaria de destacar com os irmãos nesse momento é acreditar sempre que o Senhor está ao nosso lado para nos dar vitória. E no versículo de número 25, nós vamos estar lendo junto novamente. Abra sua Bíblia e leia comigo, e diz assim a palavra do Senhor: e vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam os despojos, porque eram muito. Então nós vamos ver aí neste 9º ponto, irmãos, acreditar sempre que o Senhor vai estar ao nosso lado para nos dar a vitória. Josafá acreditou e ele viu esta vitória que Deus dera para ele e para o povo de Judá e Jerusalém. E neste texto, irmãos, Josafá, ele creu e viu a vitória terrena. E Deus está dizendo para a igreja nesta noite, irmãos, continue crendo, continue confiando. As suas batalhas são muitas, as suas batalhas são grandes, tem sido constante, mas Deus está dizendo para você, está dizendo para mim, está dizendo para a igreja na face da terra, você, meu irmão, que não faz parte ali da igreja do Parque Araruama, mas faz parte da igreja que está espalhada na face da terra. Deus está dizendo para você nesta noite: creia tão somente, porque as tuas lutas, Deus está dizendo, não são tuas, as tuas lutas é de Deus. Deus está pelejando por você. Então, como eu disse, Josafá, ele creu e viu a vitória terrena. E Deus está dizendo, irmãos, para a igreja nesta noite: continue crendo. No versículo de João, capítulo 11, versículo 40 diz: se creres, verás a glória de Deus. E essa glória, irmãos, nós veremos quando nós estivermos lá no céu. Aí então nós veremos a glória de Deus. Esta será a maior recompensa que o homem, o servo de Deus, terá. É esta vitória grandiosa, é ver a glória de Deus. Que Deus, irmãos, continue abençoando a todos. Aonde quer que você esteja, que a glória de Deus esteja sobre você, te protegendo, te guardando, livrando você das pestes perniciosas, livrando você desse vírus que está assolando as nações, que está assolando o mundo, o Rio de Janeiro. Se você crê, nenhum mal te sucederá. E aquietai-vos e sabeis que o Senhor é Deus. Fique tranquilo, irmãos. Deus está neste negócio. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Amém.